quero dizer quanto isso é bom. Vocês não sabem como eu ansiava por isso, e todas as vezes que eu tinha oportunidade, ficava o dia todo assim na presença de Deus, trabalhando para Ele, estando na casa dele, fazendo alguma coisa para Ele. Deus se agrada disso. E eu vi ali muito dos jovens que aqui estão, talvez todos, né? Não pude visualizar todos, mas muitos ali eu pude ver, estando ali na obra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que vocês não percam essa visão, que vocês não deixem essa vontade e essa alegria de estar na presença de Deus o dia todo. Eu sou o pastor Luiz Henrique, da primeira igreja batista do Rio Comprido, mas quando os irmãos ouviram, eu fui convidado para pastorear a igreja de Santo Cristo. Eu estou orando a Deus, pedindo a direção para ver o que Deus tem. Hoje pela manhã, como de todos os domingos, eu prego na igreja batista do Grajaú, na CIB do Grajaú, pastor Daniel. Porque a minha igreja não tem culto de manhã, quando ali cheguei em fevereiro já não tinha. Então eu fechei com o pastor Daniel, que eu sou ministro de família, e eu ministro para casais ali, dou aula para casais e fico com a parte da pregação na parte da manhã. Então é uma alegria também poder estar aqui com o pastor Wagner, que eu conheço já há bastante tempo, a gente já trabalhou junto lá na Central do Rio, mas eu fico feliz por essa casa, por essa congregação. Grandes coisas tem o Senhor para fazer aqui. Eu falei para ele, como é que eu posso ir lá? Pique de terra? Não, vai à vontade. Eu falava isso com o pastor Romano. Rapaz, eu cheguei ali embaixo, o Russo começou a descer um frizinho. Eu falei, esse cara queria que eu viesse à vontade. Eu falei, vou botar um blazerzinho para... Mas eu tô sentindo calor já. Hoje tá quente. Hã? Hoje tá quente. É verdade. O pastor Romano falou que você é o primeiro a se casacar todo aqui. Ainda me mandou, eu vim à vontade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Primeiro e diante. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, quer dizer, sátrapas quer dizer pessoas de confiança do rei. Então, sobre o reino a 120 pessoas do rei, de confiança do rei, que estivessem por todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes, homens de confiança, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor Deus, com cheiro suave, aquilo que aqui estamos prestando. É um culto a Ti, Senhor Deus. Chegou o momento da Tua Palavra, e a Tua Palavra que modifica os nossos pensamentos, a Tua Palavra que transforma nossas vidas. E queremos, Senhor Deus, sair daqui transformados, Senhor Deus, pelo poder da Tua Palavra. Ó Pai, que não fale eu, mas que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Comece a falar, Senhor Deus, para mim, que necessito tanto quanto meus irmãos aqui. Ó Deus, fale conosco nessa noite, preciosamente, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenho visto que os tempos de desafio é chegado. Missões, congregação aqui do Alto, agora a congregação também lá no do pastor José Viana, não é? Vamos lá? Santo Cristo. Eu entendo que Deus tem feito o impossível para arrebanhar o máximo de pessoas, porque as casas de Deus estão se alastrando, a tenda de Deus tem se alastrado, e Deus está voltando para buscar a sua igreja. Mas, falando de desafio, e eu vejo um grande desafio na igreja com esses jovens, né, como o Wagner falou, mas meninas bonitas, ainda jovens, pelo crescimento da igreja, pela vontade de servir ao Senhor, como foi demonstrado pelos irmãos ali à tarde,
eu entendo que servir a Cristo é muito difícil mesmo. Eu ainda que tenha pouco tempo como pastor, mas eu já pastoreio já há alguns anos, né, sempre dirigindo trabalhos em comunidades, e eu vi o quanto é árduo, o quanto é trabalhoso esse servir a Cristo. E para servir a Cristo, para nós termos bênçãos, e é o que também nós buscamos, a gente tem um preço a pagar, a gente tem alguma coisa para entregar nas mãos de Deus. E nesse capítulo de Daniel, capítulo 6, o texto dessa noite diz: o conforto de seguir um Deus justo. O meu Deus, o teu Deus é um Deus justo. Porém, Ele cobra de nós quando nós queremos algo. Porque eu sempre falei que é muito fácil as pessoas falarem: eu sou de Deus, eu sou de Jesus. É fácil dizer que é de Jesus. Ter Jesus no peito é fácil. E vocês são jovens. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque para andar com Jesus requer realmente uma disposição, requer uma fé totalmente diferenciada, porque os caminhos do Evangelho, e Jesus já falava isso, são tortuosos. O caminho do Evangelho é um caminho onde existem os perigos, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, como diz a palavra, querendo buscar aquele momento para te tragar. E Jesus já falava isso: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas não esquenta a cabeça não. Eu venci a morte, venci o mundo, eu vou estar com vocês. E quando a gente sabe que Jesus está conosco, é prenúncio de alegria, é prenúncio de vitória. E nesse texto, o conforto de seguir um Deus justo, me chama a atenção justamente o primeiro versículo, versículo 1, quando diz: os planos de Deus começam muito antes de você sonhar ou almejar alguma coisa. Pois bem, diz assim o versículo 1: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 homens de sua confiança, que estivessem por todo o reino. Irmãos, surgiu no coração de Dário, do rei Dário, o rei Dário teve a ideia, né, no seu coração de dar uma mudança no reino, expandir o seu reino. Como se fosse assim, as prefeituras, né? Hoje delegam as subprefeituras. Hoje lá em Brasília tem os ministérios, tem o presidente, tem os ministérios, né? Pois bem, isso surge justamente no coração do rei Dário. Mas aquilo ali não foi ideia só do rei Dário. Aquela ideia foi posta no coração do rei Dário por Deus. Por quê? Porque ali, como diz o texto, existia uma pessoa da confiança, uma pessoa que servia a Deus. Talvez nessa noite você esteja aqui já pedindo a Deus pelos seus estudos, pelos seus sonhos, pelo aquilo que você esteja almejando, pelo concurso público, pelo concurso na área estadual, na área federal, na área municipal, esses concursos que estão aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o que Deus tem para nós foge aos nossos pensamentos. Com certeza, Daniel não tinha visão, não tinha ideia de ser um desses presidentes. Mas quis assim Deus, porque Deus via em Daniel a pessoa para que honrasse o nome dele. E Daniel honrava o nome de Deus. Daniel buscava a Deus, queria fazer sempre o melhor para Deus. E naquele instante Deus vai e coloca no coração do rei Dário chamar Daniel para fazer parte dessa nova província, desse novo contexto que o rei Dário queria. Por exemplo, talvez você não esteja, talvez você esteja querendo fazer um desses concursos e fique talvez pensando: poxa, é tanta gente, é tanta gente. No seu trabalho, talvez você esteja querendo subir de cargo. Talvez você esteja querendo almejar uma situação melhor.
seja aquilo que você estiver querendo, aonde você estiver passando, irmão, se você for uma pessoa realmente que busca o Senhor, que trabalha para Deus, que você realmente é uma nova criatura, você pode ter certeza que Deus está de olho em você. E Deus está fazendo o possível e o impossível para que aqueles comandantes, aquelas pessoas que governam, ou aqueles patrões, ou aqueles empregadores estejam de olho em você. Alguma coisa chamava a atenção do rei Dário, porque ele diz que existiam 3 presidentes, e um deles era Daniel. Alguma coisa fazia com que Daniel diferenciasse daqueles homens. Irmãos, quando nós somos novas criaturas, a palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus verdadeiramente habita em nós, somos novas criaturas, nós exalamos o cheiro suave de Cristo. A nossa luz brilha para as pessoas. Mas se nós não fizermos isso, se nós não estivermos dessa forma, alguma coisa está errada. Se nós não fizermos a diferença, alguma coisa está errada. Mas os planos de Deus começam muito antes de você sonhar ou almejar alguma coisa. Com certeza Daniel não almejava ser um presidente, mas Deus honra aqueles seus filhos. E Deus honra e tem honrado até os dias de hoje. Aquilo que Deus prometeu para você, você pode ter certeza que isso vai se cumprir na tua vida. Os teus sonhos, se forem os sonhos de Deus, serão cumpridos. Tenham essa certeza. Os planos de Deus começam muito antes. Começou no coração do rei Dário, de fazer com que Daniel fosse um representante do reino dele, mas destacado. Não só mais um representante, mas um representante destacado. Assim será na minha e na tua vida, nesses concursos públicos, no teu trabalho, seja onde você estiver, na tua igreja, Deus vai te levantar, Deus vai fazer com que as pessoas te olhem de uma outra forma, que vejam que você é uma pessoa diferenciada. E isso é que tem feito a diferença hoje nas igrejas. Nós temos visto, hoje eu conversava com o pastor Romano lá no gabinete, sobre alguns pastores, alguns problemas que nós estamos encontrando e vendo dentro da Associação Centro e dentro das igrejas que a gente conhece, alguns pastores fazendo mazelas aí, mas existem aquelas pessoas que Deus está de olho e que Deus vai fazer ela ser vista de uma forma ou de outra. Dentro do teu trabalho, você pode ter certeza que o teu chefe, o teu diretor, ele pode estar vendo tantas outras coisas, tantos outros problemas que tem dentro da empresa. Mas Ele está de olho em você. Porque a luz de Cristo, se você é uma nova criatura, se você vive verdadeiramente o Evangelho, a luz de Cristo tem brilhado em você. E isso tem feito a diferença. Isso tem incomodado o coração do teu patrão. Isso tem incomodado o coração do teu pastor. Porque você já merece, como assim mereceu Daniel, ser reconhecido. Por isso, o conforto de seguir um Deus justo. Deus é justo. Deus é justo. O segundo ponto que me chama a atenção está no versículo 2, onde diz: seja em qual situação que você estiver, se você não for referência, será comparado aos outros que te acompanham, ou que vivem ao teu lado. Mas é interessante, olha o que diz o versículo 2. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes, homens de confiança, dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Interessante isso. Seja em qual situação que você estiver, se não for referência, irmãos, eu entendo que a vida de um crente é difícil. Mas nós não podemos depararmos com as nossas situações adversas e pararmos, deixarmos que os problemas venham assolar a nossa vontade de servir a Cristo. É interessante, né, que Daniel era referência. Eu nunca vi no emprego alguém chegar, um patrão ou alguém, um diretor chegar assim: olha, eu vou te promover.
Mas logo que bom, eu vou te promover porque você é um cara que chega atrasado, você é uma menina que chega atrasada, você não gosta de ficar depois da hora, você não ajuda. Nunca vi ninguém a ser promovido, nunca vi, mas já vi pessoas serem promovidas. Por quê? Porque estavam sempre dispostas a ajudar. Nunca reclamaram de repente o chefe pedir para ficar um pouco depois da hora. Alguma coisa Deus está querendo que você faça diferença. Daniel foi uma pessoa de referência. Por isso, algumas coisas no segundo ponto, no versículo 2, me chamam a atenção. Daniel era de inteira confiança. Olha que interessante, jovens. O reino não poderia sofrer dano. Eu entendo que num trabalho, numa igreja, o pastor não vai dar a tesouraria para um ladrão. Num trabalho, o teu chefe não vai dar um cargo de confiança para uma pessoa totalmente relaxada, totalmente avessa, totalmente avoada, totalmente irresponsável. Mas diz a palavra que Daniel era uma pessoa de inteira confiança, porque ele fala, Daniel era um aos quais esses pessoas de confiança desse conta para que o reino não sofresse dano. Olha que interessante. Daniel foi visto por Dário, que é uma pessoa que servia para o reino dele não sofrer dano. Por isso, Daniel era de inteira confiança. Na tua igreja, vocês jovens que estão começando a vida, vocês têm sido de inteira confiança do pastor Romano? Vocês jovens têm sido de inteira confiança para a sua mãe, para o seu pai? Vocês jovens têm sido de inteira confiança, aqueles que trabalham lá no seu trabalho? Porque se você quer algo diferente, se você quer alguma coisa do teu pai, se você quer alguma coisa da tua mãe, se você quer alguma coisa do teu pastor, do teu patrão, você tem que ser uma pessoa de confiança. Conquistar a confiança dele ou dela. Daniel era essa pessoa de inteira confiança. Porque o rei Dário vai e fala, eu preciso dos três, eu preciso dele, porque eu quero que o meu reino não sofra dano. Acredito que o pastor Romano não iria colocar o pastor Wagner aqui se ele não fosse de confiança dele. Fazer mal às minhas ovelhas, porque a Bíblia diz, ai dos pastores que fizerem mal às minhas ovelhas. O pastor Romano não seria louco de não ter confiança no pastor Wagner e colocá-lo aqui à frente do rebanho que é dele. Mas outra coisa que me chama a atenção dentro desse versículo 2, Daniel era uma pessoa de inteira confiança, Daniel provavelmente trabalhava mais que os outros. Dentro da tua igreja, você tem se disposto a trabalhar mais? Você tem feito as coisas sem alguém pedir? Você tem se colocado na dispensação do Senhor, na obra do Senhor, sem ninguém te cobrar nada? Daniel provavelmente trabalhava mais que aquelas pessoas. E quem trabalha mais, quem se destaca mais, merece ser honrado. Merece ser visto diferenciado. Na igreja, no teu trabalho, na tua casa. Se você é uma pessoa diferente, com certeza Deus vai fazer a tua luz resplandecer para que você seja visto de uma forma diferenciada. Daniel provavelmente trabalhava mais do que aqueles outros. Mas também tem outro ponto. Daniel era uma pessoa amiga. Daniel era uma pessoa amiga. Olha só que interessante. Está até no capítulo 5, versículo 12, diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Soluções para casos difíceis. Daniel ajudou o rei Dário a interpretar o sonho, Daniel ajudou em tudo. Irmãos, Daniel era uma pessoa amiga.
Você tem sido amigo dos teus irmãos em Cristo? Você tem sido amigo do teu pastor? Você tem sido amigo do teu líder? Você tem sido amigo do teu pai, da tua mãe? Você tem sido amigo daqueles que trabalham, do teu patrão? Ou o teu patrão não serve para nada a não ser pagar o teu salário? Dário viu isto em Daniel. Dário viu que Daniel era uma pessoa de inteira confiança. Dário viu que provavelmente ele trabalhava mais do que os outros. Dário viu que Daniel era uma pessoa amiga. Mas Dário também viu que Daniel era disposto a ajudar. Olha só que interessante, está até no versículo 7 do capítulo 5. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o sábio do rei. Mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel foi a pessoa que ajudou o rei Dário. No teu trabalho, na tua igreja, seja um ajudador do teu ministério, seja um ajudador do teu pastor, seja um ajudador da tua mãe, do teu pai, seja um ajudador. Porque isso fez a diferença. Isso faz a diferença. Os jovens são muito cobrados. São muito visualizados. Por isso, um momento de dar a volta por cima. Um momento de mostrar a responsabilidade. Um momento de você mostrar que realmente você é capaz, é esse. O conforto de seguir um Deus justo. O ponto terceiro que me chama a atenção está justamente no versículo 3, onde diz: uma das promessas de Deus a seu povo é que Ele honrará aqueles que o honram. Olha só que interessante. Olha só o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu, quer dizer, se destacou desses presidentes e sátrapas, homem de confiança. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Irmãos, eu estive me perguntando, o que fez Deus honrar Daniel? O que fez Deus honrar Daniel? E eu, buscando aqui a interpretação do texto, buscando lá dentro do texto, Daniel sabia que ele era uma pessoa comum. Aqui tem um pastor, aqui tem dois pastores, provavelmente tem a esposa do pastor. Mas isso é indiferente, somos pessoas comuns, não somos pessoas diferentes. Somos pessoas passíveis de erros, passíveis de qualquer tribulação quanto vocês. Não somos pessoas dotadas de inteira inteligência. Não, somos pessoas comuns. Felizmente, hoje nós vemos dentro de igrejas, pastores, pessoas, diáconos, querendo serem mais do que as pessoas da igreja. E a Bíblia diz que ainda que sejamos pastores, diáconos, diaconisas, nós somos irmãos em Cristo. Somos iguais. Para Deus, somos todos iguais. Daniel provavelmente sabia que ele era uma pessoa comum. O que fez Deus honrá-lo foi isso. Daniel reconheceu que ele era um pecador, como foi dito pela irmã, pelo pastor Wagner. Daniel sabia que serviria ao Deus que vê todas as coisas. Deus estava de olho em Daniel. Deus tem estado de olho em você, jovem. Deus tem estado de olho em alguns departamentos, ministérios da igreja do Alto da Boa Vista. Deus quer fazer você ser destacado aonde você está. Daniel sabia que servia a um Deus que vê todas as coisas. Deus fez o rei Dário enxergar que Daniel serviria para aquilo que ele queria. Daniel buscava a Deus não no tempo que lhe restava.
quando nós estamos em tribulação, o que não nos falta é tempo para buscar a Deus. Orar, jejuar, ler a Bíblia, porque nós estamos sendo açoitados, nós estamos contra o inimigo. Mas basta passar a tribulação, nós não temos mais esse tempo. Mas Daniel nos mostra que ele buscava a Deus não no tempo que lhe restava. Muitas das vezes nós só temos tempo para orar de manhã, ou orar de noite, quando vamos dormir, ler a Bíblia na hora de sair de casa. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Irmãos, como tem sido o teu tempo e a tua forma de buscar a Deus? Jovens, é tempo de despertar. Vocês estão imbuídos com missões. E missões é uma coisa muito grande. Talvez esteja aqui hoje algum desses jovens como futuros missionários da igreja PIB do Alto. Mas buscar a Deus enquanto se pode achar é o que diz a palavra de Deus. Daniel não buscava a Deus no tempo que lhe restava, não. Ele criava tempo para buscar a Deus. Que você também possa buscar a Deus em todo o tempo. Fazer nascer tempo para você buscar a Deus. O que fez Deus honrar Daniel? Daniel sabia que ele era uma pessoa comum. Daniel sabia que servia a Deus, a um Deus que vê todas as coisas. Daniel buscava a Deus não no tempo que lhe restava, mas Daniel confiava no poder do seu Deus. Interessante que no capítulo 2, versículo 28, vou ler para vocês rapidinho, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Meu Deus, o teu Deus sabe, conhece todas as coisas. Conhece lá na frente, sabe o que vai ser melhor para você lá na frente. Daniel confiava no poder do seu Deus. Confie plenamente no Deus que você serve. Irmãos, quem confia, confia até na tribulação. Eu fiquei feliz de chegar aqui, e ver uma congregação com jovens dando apoio. Eu liderei a congregação do Morro da Proa, e quando ali cheguei, eu pregava para 4 pessoas. 4 pessoas. Mas eu falava para Deus: Senhor, ainda que tivesse uma pessoa aqui, eu estaria com a maior alegria, porque eu, com mais uma, seríamos 2. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei, diz a palavra de Deus. Por isso, irmãos, jovens, não deixe, confie no poder do seu Deus, mas mesmo no momento difícil na tua vida, espera, porque Deus é fiel. O conforto de seguir um Deus justo. Deus é justo. Deus é justo. Eu já tive a minha vida de passar por tribulação sem Deus. E eu sei o quanto foi ruim. Mas hoje eu passo as minhas tribulações com Deus e sei o quanto é confortável. Por isso, o conforto de seguir um Deus justo. Nessa noite, irmãos, uma das promessas de Deus ao seu povo é que Ele honrará aqueles que o honram. Honra o teu Deus, busque o teu Deus, não tire, faça como Daniel, busque tempo para ter tempo para Deus. Daniel sabia que Deus proveria as suas necessidades. Existe um cântico que todo mundo gosta: o meu Deus é o Deus do impossível. Por que dizer isso? Se muitas das vezes o que a gente canta, nós não acreditamos. Mas vocês podem ter certeza, sai daqui nessa noite com essa certeza, que o Deus de vocês é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Sátrapas, pessoas de confianças do Rei Dário. Será que vocês são pessoas de confiança de Deus? Será que vocês são pessoas de confiança do pastor Romano? Será que vocês são pessoas de confiança do teu pai e da tua mãe?
Hoje eu tenho visto tantos jovens fazendo tantas coisas erradas. Tantos jovens querendo ser dono da sua própria vida. Eu tenho uma filha vai fazer 20 anos. Alguém me conhece. Bonita. Ela falou assim pra mim. Eu falo pra minha esposa e pra minha irmã. Eu vou morar sozinha. Eu fiquei pensando, ela vai morar sozinha? Não se sustenta. Eu vou arrumar esse dinheiro aonde? Tem muitos jovens tomando decisões precipitadas. Tem muitos jovens não obtendo a confiança do seu pai e da sua mãe. Os sátrapas eram pessoas de confiança do rei Dário. Sejam vocês pessoas de confiança de Deus. Que vocês cresçam, estatura, graça, conhecimento diante do Senhor. Diante da juventude de vocês, vocês possam ter o conforto de saber que o Deus de vocês é um Deus justo. Eu quero contar uma história para vocês. Em um certo país, os mais velhos contavam que no alto de uma montanha, muito alta, que ninguém havia tentado subir, lá existia um grande tesouro. Um grande estudioso e bom alpinista decidiu fazer o que nenhum outro até aquele momento havia feito. Depois de muito esforço e muito cansaço, chegou ao pico da montanha e pôde contemplar uma grande mina de diamantes, todos enormes, como ninguém havia visto antes. Pegou sua mochila e então começou a colocar dentro vários diamantes, até não caber mais. Ele sabia que estava realizado, iria realizar todos os seus sonhos com o dinheiro que recebera com a venda. Pegou o caminho de volta e começou a descer aquela enorme montanha. Ele estava orgulhoso de si mesmo, afinal foi o único que havia conseguido tamanha proeza. Já estava descendo há um bom tempo e de repente começou a pensar em muitas coisas e em como sua vida seria daqui para frente. Foi quando de repente ficou preso a alguma coisa. Ele tentava se soltar e não conseguia. E o tempo foi passando, a noite foi chegando. Em meio a tanto silêncio e escuridão, ele ouve uma voz suave e tranquila. Você precisa de ajuda? Ele não sabia de onde vinha. E a voz o perguntou, você quer ajuda? Então notou que era a voz de Deus. E respondeu, sim, eu preciso de ajuda, eu quero descer e não consigo, alguma coisa está me prendendo. Deixe-me ver o que é. Sim, é a corda da sua velha mochila que prendeu no galho. Vou cortar. Essa corda sempre prende as pessoas que vêm aqui. Ela se chama orgulho. Pronto, tirei. Agora você pode descer. O professor alpinista continuou a descer. A montanha era grande e cheia de perigos. Ele fazia vários planos, compraria um carro mais possante e teria todas as mulheres que quisesse. Logo ele se viu novamente sem poder descer. Tentou de um jeito, depois de outro e não conseguiu. Começou a gritar, Deus, cadê você? Estou preso novamente. A mesma voz disse, deixa-me ver. Já achei. Vai demorar um pouco, mas eu consigo te soltar. Já estou ficando acostumado. Todo mundo traz a mochila cheia e mais cedo ou mais tarde ela prende em algum lugar. Isso são os prazeres da carne. Todo mundo tem, só que uns são mais espertos que os outros e sabem como usar e não precisam me chamar para soltá-los. Tá bom, eu já sei, deixa-me descer que está se esfriando e parece que vai nevar. Continuou a descer depois de muito tempo. Ele já estava cansado e não aguentava mais aquele peso nas costas. Sua mão estava cansada e sabia que mais uma vez tinha que recorrer a Deus. E agora, Deus, estou cansado. Já deixei para trás algumas coisas que me impediam de descer, mas o Senhor mandou cair essa neve. Não estou vendo nada e, além do mais, estou muito cansado e parece que estou preso novamente. E Deus disse, joga os diamantes para baixo. Isso eu não faço, de jeito nenhum, nem pensar.
Vou esperar a neve parar. Deus então disse, então solta a corda e pule que eu te seguro. E o alpinista respondeu, prefiro ficar aqui preso. E você está disposto a largar cordas que te prendem e jogar fora alguns diamantes e se lançar nos braços de Deus? O conforto de seguir um Deus justo é esse. Você sabe que Ele é justo e fiel. Sobre muito foste fiel, sobre muito te colocarei, diz o Senhor. Assim foi com Daniel. Daniel foi o patamar, o mais alto dos presidentes. Dos 3 presidentes, ele mandou mais. Deus fez com que Dário notasse a presença e a vida de Daniel. Diz o final da história. Conclusão: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Jovens, que vocês possam cada dia mais se dispor para o Evangelho de Cristo. Que vocês cada dia mais possam ficar mais e mais tempo na presença de Deus. Aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês almejam, Deus sabe, e no momento certo a bênção chegará. Mas de uma coisa eu quero que vocês saiam daqui com a certeza: o que Deus tem para nós foge aos nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê uma paz que somente Ele nos dá. Que Deus